Conheça agora mesmo a AZ Car Rental, a empresa de aluguel de carros que atende você na Flórida. Eles estão patrocinando a Florida Cup. Flamengo ainda não encontrou um super futebol, mas perseguição, não. A gente vai mostrar aqui, um comentário, matéria absurda, né? Com relação ao Flamengo nos últimos anos. A gente pode reclamar do desempenho do time na partida de ontem e algumas outras partidas do Campeonato Brasileiro. Mas inventar problema ou deixar de citar algumas coisas fica complicado. A gente também vai falar aqui sobre questão de Wendel, né, uma decisão errada do jogador que pode ter atrapalhado a contratação dele. Também aí uma matéria que diz que o Flamengo vai contratar um ou outro, ou Wendel ou Claudinho, né, que não vai comprar os dois no caso. Também a gente falando aqui sobre De La Cruz, né, jogador aí sendo desejado por equipe de fora da América do Sul, e a gente também falando aqui sobre outras notícias do Mengão, lembrando que tem aqui no nosso comentário no chat fixado os links aí dos nossos grupos do Telegram, grupo de sinais do Telegram para você receber sinais 24 horas por dia e você vai arrebentar a boca do balão. Cara, eu costumo falar aqui, não é para você ficar jogando muito. Você, cara, faz ali o que você usa para brincar e tudo mais, e aí que você sabe que você vai ter condição de fazer o gale. Como é que é o gale? Você entrar dobrado na primeira e na segunda, tá? Então, essa é a ideal para quem está no nosso grupo de sinais. O grupo de dicas esportivas, esse aí diariamente a gente avaliando as melhores dicas. Óbvio que a gente ontem não tinha como adivinhar essa zebra, né? Que foi o empate do Flamengo com o América Mineiro, que se tivesse ganho com um gol do Gabigol, gol que o Gabigol perdeu, a gente tinha, né, arrebentado no desafio do Papo, inclusive, que tinha colocado gol do Gabigol a qualquer momento, mais de 2,5 gols e vitória do Flamengo. Não deu justamente por causa daquele gol perdido do Gabigol, né? A gente também tem aí o link do 6 de 6, que a rodada tá rolando, mas você vai poder fazer aí a sua próxima rodada. Pode se cadastrar agora e fazer a sua próxima rodada já no decorrer da semana. Bem, vamos lá. Eu conversei com o Larry, né, que é ex-jogador da década de 70, 80, do jogador do Internacional de Porto Alegre. Conheci ele numa banca de jornal lá em Porto Alegre e ele sempre tem falado sobre questão do Grêmio, quando o Flamengo vai enfrentar o Grêmio em mata-mata e tudo mais, ou jogos importantes. Ele nos passa o que ele percebe com relação ao Grêmio. Ele é fanático pelo Internacional, gosta do Flamengo e, né, como ex-jogador, analisa algumas situações. Ele mandou aqui, olha, contra o Atlético Mineiro, ontem, né, aconteceu como sempre. O Kahneman faz faltas na maioria dos lances que disputa, então mandando o Flamengo explorar em cima do Kahneman. Alô, Sampaoli, né, alô, os atletas do Flamengo aí, ó, jogada em cima do Kahneman, que faz muito pênalti também, né, isso ele sempre fala. Se o Flamengo jogar dentro da normalidade, não o que jogou ontem, vence e vence bem o jogo ainda aqui em Porto Alegre. Fizeram um gol no início e foram envolvidos no restante da partida e o Atlético está com um time bem desorganizado, hein? Vamos ver, como vocês virão aqui, se vierem para decisão, já decidem aqui. Pô, perfeito, Larry. Cara, obrigado aí por mais uma vez estar mandando seus comentários aí pra gente trazer aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Ele que jogou no Inter, né, muitos anos atrás, mas que é um grande entendedor de futebol e que não gosta do Grêmio. Olha só, a informação do Vene Casagrande com relação ao que aconteceu com o Wendel, eu fiquei bastante incomodado com isso, sabe? Eu fiquei chateado, porque a gente teve a informação que o Wendel ia viajar com o empresário. O Zenit estava aguardando ele se apresentar até para poder liberar, né? O Wendel, a gente dizia que era mais fácil vir o Wendel
do que o Claudinho, apesar do Claudinho ser prioridade total no Flamengo. E o Vene Casagrande postou o seguinte: por vontade própria e sem dar explicações, Volante não embarcou para se apresentar ao Zenit. Olha que loucura. O empresário do jogador chegou a São Petersburgo sozinho. A postura irritou o Zenit, Flamengo e até mesmo os agentes do jogador, tá? Negociação está em risco. Cara, pra que isso? Eu até mandei mensagem pra ele aqui, porque ele costuma me responder, mas não me respondeu, né? Mandei mensagem, vou olhar de novo aqui. Eu mandei mensagem pra ele, falei, cara, é sério isso? Ok. Mandei pra ele. Mandei até a matéria do Vene. Eu mandei, é sério isso? Viu isso? Bom dia. Pra ver se o cara falava alguma coisa, né? Ah, não, peraí, eu tô indo. Deu um problema aqui, mas eu já tô indo. Mas não respondeu não. De repente não respondeu, de repente tá até dentro do avião, né? Tomara. Então, a gente... Só faltava essa, né? O jogador que o Flamengo tá tentando contratar toma uma atitude que irrita até mesmo a diretoria do Flamengo. É surreal. Mas em entrevista ao portal russo Sport Express, o empresário do volante Wendel explicou o atraso do atleta na reapresentação ao Zenit. O agente afirmou que o Wendel teve problemas pessoais no Rio de Janeiro, mas descartou qualquer tipo de problema entre o jogador e o clube russo. Né? Também deve estar descartado aí qualquer problema com relação ao Flamengo. Né? Ele fala o seguinte: o Wendel ainda não chegou, mas já estou aqui para me reunir com os representantes do Zenit. Não há problemas entre ele e o Zenit. Ele precisa resolver problemas pessoais no Rio de Janeiro, então chegará um pouco atrasado. Tá? Então, mais uma vez aí, tá? O Flamengo volta, tira o casaco, bota o casaco, né? Falaram que poderia ser um problema para a contratação dele, mas pelo visto o empresário já rebateu essa situação. Bem, com esse empate aí, frustrante, diante do América Mineiro, o Flamengo chegou à terceira partida seguida sem vencer no Campeonato Brasileiro, tá? Nas outras competições o Flamengo segue muito bem, obrigado. Os mais de 65 mil torcedores que foram ao Maracanã presenciaram a queda do rubro-negro na tabela, que agora ocupa a terceira posição. O Grêmio passou a gente. Com o resultado, o Flamengo foi para 28, né, e pode ver o Botafogo abrir 14 pontos. Eu falei ontem, logo no começo do meu pós-jogo, o Flamengo que joga, parecia tipo assim, soberbo, né? Vou ganhar a hora que eu quiser, tô tranquilo, a gente ganha do América Mineiro a qualquer momento, e futebol não é assim. Começou até jogando bem, os 20 primeiros minutos, pressionando, quase fazendo gol, mas depois tava assim, cara, tranquilo, o gol vai sair, não tem problema nenhum, o gol vai sair. E não é assim que funciona, né? O time descompromissado, né? E eu vi o pessoal criticando só o Davi Luiz. Longe disso, acho que a gente teve a maioria dos jogadores muito mal. A maioria, Gabigol, Arrasca, todo mundo mal, cara. Não tem como você pegar e botar um jogador só nessa conta. Né? Inclusive o Vitor Hugo, que entrou e fez o gol, mas entrou muito mal também. Entrou muito mal. Então chega a ser covardia você pegar e falar um jogador só que foi mal, né, no jogo de ontem. Bem, passar para vocês aqui também, ainda com relação ao mercado da bola, que com a janela de transferência chegando ao fim aí, faltam 10 dias, né, mais ou menos, 11 dias, o Flamengo mantém abertas algumas negociações, entre elas duas com o Zenit, o Claudinho e o Wendel com esse problema aí, mas que segue ainda na negociação, né? Apesar do desejo inicial em contar com os dois jogadores, o Flamengo só deverá ter condições, segundo aí também matéria do UOL, né? Saiu no UOL, saiu no Globo também, condições de adquirir em definitivo tá? O Flamengo só vai poder contratar em definitivo um dos dois. O outro tem que ser empréstimo.
Segundo Mauro, foi no UOL, Mauro César Pereira, o Flamengo só terá condições de contratar ambos caso o clube russo aceite emprestar um dos dois com os moldes do contrato, tendo opção de compra e não obrigação de compra. É o que a gente já vinha trazendo aqui, né? Então, o bonde do Zenit só é possível se eles emprestarem um jogador. Juntos, Claudinho e Wendel custaram cerca de 36 milhões de euros ao Zenit, cerca de 222 milhões na cotação atual. Por essa razão, o clube russo tem travado as negociações do Flamengo com os dois jogadores. Tá? Então, 222 milhões de reais foi o que o Zenit gastou e não vão querer, né, abrir mão e liberar isso de graça para o Flamengo. E com relação ao De La Cruz, né, jogador aí desejado também pelo clube, que eu já falei que, informação minha do Júlio também, que o River não vai liberar para o Flamengo. O River já avisou empresários, inclusive, que não quer vender o jogador para o Flamengo, pelo menos nessa janela não quer vender o De La Cruz ao Flamengo. O De La Cruz, então, também está sendo monitorado por clube europeu. De acordo com o jornalista amigo aí, o Ekren Conor, a Lazio, clube italiano também, deseja a contratação do meio-campista, tá? Então a Lazio está querendo aí também contratar o De La Cruz. Apesar de temer uma das principais peças do seu elenco, né, temer perder aí, o River Plate entende que é difícil suportar o assédio europeu, ainda mais depois de recusar as propostas do Flamengo. O jogador, ele já tinha pedido ao River que quando chegasse uma boa proposta era para liberar ele, né? O Diário Olé da Argentina traz que um acordo na casa de 10 milhões de dólares, 47 milhões de reais, à vista seria difícil de recusar. Só recusaram o do Flamengo porque é o Flamengo e pode ser um possível adversário do River Plate na Copa Libertadores desse ano ainda, né? O Flamengo que está nas oitavas, o River também. Então tem a chance de enfrentar o River. Eles não querem reforçar o Flamengo, tá? Passar aqui para vocês também agora aquela informação que eu estava falando com vocês, que foi um absurdo, né? Para não dizer um esculacho, né? É brincadeira esse tipo de postagem aqui, né? De publicação, né? Bilionário, Flamengo se encaminha para o terceiro ano sem sequer disputar o título brasileiro. Peraí, não tem coisa melhor para você falar? Não tem nada melhor para você falar? Ou quer criticar a gestão atual? Uma coisa é a gente criticar o time do Flamengo, que tem realmente feito jogos ruins no final de 2022 e aqui em 2023 alguns jogos aí inacreditáveis. Agora, dizer que o Flamengo, bilionário, não disputa o título brasileiro pelo terceiro ano consecutivo é mentira. O Flamengo, em 2022, até perto da reta final com o Dorival, ainda estava disputando. E o torcedor do Flamengo ainda estava acreditando, até pouco antes das decisões. Aí quando chegou nas decisões, que o Flamengo chegou até o final do ano, disputando as 3 competições, aí a mesma coisa agora, é o único time no Brasil que está na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. 2 anos seguidos. E estava também com o Renato Gaúcho em 2021, perdeu a Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, mas estava na Libertadores e no Brasileirão, e até aquele jogo com o Grêmio lá, que o Flamengo acabou perdendo, o Flamengo estava disputando o Brasileiro ainda. O Flamengo estava disputando o Brasileiro. Então é uma mentira dizer que o Flamengo em 3 anos seguidos não disputa o Brasileiro, e é errado demais você falar sobre isso, né, tendo outras coisas para você comentar. Volto a dizer, ninguém aqui está passando a mão na cabeça dos jogadores, da diretoria. Aqui vocês sabem que eu não gosto de passar pano aqui. Eu adoro detonar o que está errado. Tem alguma coisa errada, eu bato mesmo. Vocês sabem disso. Eu sou um cara que eu não tenho papas na língua. Tá errado, eu detono. Agora, eu não posso
porque o Flamengo tem algumas partidas ruins que eu realmente estou irritado, eu esquecer o que o Flamengo conquistou nos últimos anos. São os maiores últimos, talvez se pegar os últimos 5 anos do futebol brasileiro, o Flamengo é o time que mais ganhou títulos. E o Flamengo ano passado disputou o brasileiro sim até o final. E aí quando foi para a disputa de Copa do Brasil, a final de Copa do Brasil e Libertadores, deram uma largada de mão no brasileiro. E aí o Flamengo caiu de segundo, o Flamengo estava segundo, terceiro ali e caiu para quinto. Mas o Flamengo esteve brigando sim, e a distância do primeiro colocado no brasileiro de 2022 não era tão grande assim como está agora. E agora ainda vale lembrar que é primeiro turno, né? Então essas coisas aí me incomodam, tá? A chamada da matéria é relativa ao último parágrafo dele aqui. O rubro-negro pode terminar a rodada a 11, 12 ou 14 pontos do líder Botafogo. Por hora, salvo uma guinada que neste momento parece improvável, tudo indica que o clube das receitas superiores a 1 bilhão passará o terceiro ano seguido sem sequer disputar verdadeiramente o título brasileiro. O torneio doméstico mais importante do país, aquele em que, usualmente, os mais ricos prevalecem. Eu sinceramente não entendo o porquê de deixar de citar que o Flamengo é o único clube que tem disputado as 3 competições até o final. E nos últimos 3 anos. Ele prefere dizer que o Flamengo não disputou o brasileiro, não está disputando o brasileiro nos últimos 3 anos. Eu entendo que o Flamengo hoje prefere as Copas, isso aí é notório, mas o Flamengo disputou. E salvo esse ano que o Botafogo pode abrir 14, nos outros 2 o Flamengo esteve perto, e quando chegou perto de decidir as Copas, e que acabou perdendo a final em 2021, mas ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores ano passado, o Flamengo acabou não conquistando o brasileiro. Chega a ser uma injustiça, né, esse tipo de comentário. Gosto do Mansur, não tenho nada contra ele, mas esse tipo de comentário aí eu acho que faltou, até mesmo pela chamada que foi criada no Globo Esporte, eu acho que faltou se falar do que o Flamengo ganhou também. O Flamengo tá mal no brasileiro, nesses últimos 3 jogos aí sem ganhar, muito também, pouco se fala também dos erros do VAR, né, contra Palmeiras, né, principalmente aquele pênalti do Richard Rios, também contra o Fluminense. Então, erros contra o Flamengo absurdos, isso não se fala. Não se fala de 2021, o VAR ajudando demais o Atlético Mineiro, né? E 2022 o Flamengo realmente muito focado ali nas finais. Mas, engraçado é isso, se o Flamengo tivesse ganho, porque se não fosse prejudicado contra Palmeiras e Fluminense, eram 4 pontos a mais. O Flamengo hoje estaria a 7 pontos do Botafogo. Mas isso não se fala. É melhor falar que o Flamengo não briga há 3 anos pelo Campeonato Brasileiro. Tá certo. Aquele certo com S, né? É isso, convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Convido você também a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Fui!